Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre malha. A gente está preparando diversas aulas. Essa aqui é uma aula de introdução, é uma aula um pouco teórica, mas as próximas aulas a gente vai falar, usar o ANSYS realmente e usar essas ferramentas presentes no ANSYS para gerar malha, para gerar uma boa malha e explicar o que cada uma faz. Bom, falando sobre essa introdução, como a gente já comentou em vídeos anteriores, o método de elementos finitos é um método matemático para resolver equação diferencial. E essas equações diferenciais elas são resolvidas através da divisão de um meio contínuo, de uma peça, por exemplo, através da geração da malha. Então é um item muito importante. Para a gente dar um exemplo aqui, para ficar mais claro, imagina uma válvula de um motor de carro, por exemplo. Ela tem superfícies complexas, ela é uma geometria em que eu não consigo identificar, por exemplo, a tensão atuante nela de uma forma analítica, de uma forma exata. E para isso eu tenho que recorrer para um método matemático. E o método dos elementos finitos, como ele faz? Ele divide essa geometria em diversos pedaços, onde cada pedaço desse ele consegue calcular essa solicitação estrutural. Então, de uma forma agrupada, através dessa malha, eu consigo ter as minhas respostas de solicitação estrutural, então tensão, deslocamento e assim por diante. Então aqui a gente já percebeu a importância da malha e também que ela é dividida por elementos e nós. Então os nós são os pontos em que essas equações elas vão ser resolvidas. E os elementos eles são o conjunto geométrico de formação desses nós. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um elemento tetraédrico, ele tem um formato tetraédrico, constituído por 4 nós. Então, esses 4 nós, uma forma tetraédrica, ele forma esse elemento. E a combinação desses elementos na peça forma a minha malha e a minha matriz global. Então, um grande ponto para a gente definir na geração da malha e para resolver as equações é a minha matriz global. A matriz global ela é feita a partir da somatória da minha matriz de cada elemento. A matriz de rigidez de cada elemento ela é conhecida da biblioteca do software. E a junção entre elas, considerando a geometria, claro, ela vai formar a minha matriz de rigidez global da estrutura. E aqui também a gente pode perceber que quanto mais elementos eu utilizar, mais nós eu vou ter, mais equações vão precisar ser resolvidas e maior o tempo de análise. E também aqui a gente já consegue fazer uma analogia, quanto mais elementos eu tiver, teoricamente, maior a minha precisão, mais pontos eu vou ter de resultado para ter essa precisão, essa acuracidade muito grande da minha análise. Os elementos, eles presentes em softwares comerciais, basicamente são elemento 1D, elemento 2D, elemento 3D. E o que são esses elementos? O 1D ele é um elemento que representa um estado uniaxial de tensão. O 2D, um estado plano de tensão. E o 3D, um estado triplo de tensão. Se você tiver alguma dúvida sobre esses estados, tipos de estados de tensão, a gente fez um artigo que você pode acessar no link que a gente vai deixar abaixo. E também fazendo uma analogia entre esses elementos com a geometria CAD que eu tenho que importar para o software de elementos finitos, eu posso dizer que no elemento 1D eu faço esse elemento 1D a partir de um corpo que é uma linha. O elemento 2D eu faço essa malha a partir de um elemento de superfície, de um corpo de superfície. E o elemento 3D a partir de um corpo sólido, de uma geometria sólida. Então aqui a grande decisão para a seleção do tipo de elemento adequado para a sua análise, você tem que considerar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é realmente esse tipo
da solicitação que a sua peça está sendo solicitada. Então ela está sendo solicitada no estado uniaxial, no estado plano ou no estado triplo. E a segunda análise que você tem que fazer é o tanto de elemento que você vai ter que usar para representar a sua geometria. Então aqui dando um exemplo, imagina uma barra feita de uma chapa, onde eu consigo representar ela com um elemento 1D. Consigo também fazer uma superfície dessa chapa, representar por um elemento 3D. Consigo fazer essa chapa do jeito que ela é, fazer elemento 3D. Agora, facilmente a gente consegue perceber que com o elemento 1D você vai ter pouco elemento e pouco nó. Com o elemento 2D você vai ter um pouco mais, e com o elemento 3D você vai ter muitos elementos e muitos nós. Então o tempo de resolução ele acaba sendo rápido em um elemento 2D, em um elemento 1D, e ele acaba sendo mais demorado em um elemento 3D. E aqui você pode falar assim, então eu vou representar tudo com um elemento 3D, que é mais fácil, que é assim que as peças realmente são. Mas não é bem assim. Você imagina uma chapa com uma espessura fina, o tanto de elemento 3D que você vai ter que fazer nessa chapa para realmente representar ela bem e ficar com elementos bons, que não sejam tão deformados, que possam representar, te dar uma acuracidade nessa análise. Então essa análise que você tem que fazer entre tipo de elemento e quantidade, tipo de solicitação de tensão e quantidade de elementos e tempo de resolução de análise é uma grande decisão que o analista ele tem que tomar sobre a malha. E aqui, fazendo um procedimento geral de cálculo, desde a geometria até os meus resultados, e pensando até na parte por trás do software, o que está acontecendo por trás do software, a gente preparou etapas para entender o que realmente acontece. Então, vamos lá. Imagina um tubo quadrado, onde esse tubo quadrado é do meu CAD, eu importo ele para o software de elementos finitos e consigo gerar a malha. Da malha, eu sei o tipo de elemento. Então, por exemplo, ele é um elemento 2D com 4 nós. Dessa biblioteca da malha, a biblioteca de elementos que o software possui, eu consigo saber a matriz de rigidez do elemento. Então, cada elemento tem sua matriz de rigidez. A união, a combinação de cada elemento, ela forma a minha matriz de rigidez global. Então, levando em consideração a estrutura, a quantidade de elementos, a quantidade de nós que você tem na estrutura inteira, você consegue montar a matriz de rigidez global da sua análise. E, aplicando as condições de restrição, onde ele é fixo, e as forças que estão atuantes nesse modelo, você consegue resolver uma equação de uma análise estática, por exemplo, onde F igual a Kx. F é a força que você aplicou. Então a força, se você estiver aplicando numa aresta ou numa face, ela vai ser distribuída para os nós que estão nessa face ou nessa aresta. A minha matriz de rigidez global, ela já foi montada ali a partir da matriz de rigidez de cada elemento. E o deslocamento é a resposta. O deslocamento, qual é o deslocamento que eu tenho em cada nó da minha malha? E sabendo o deslocamento de cada nó da minha malha, eu consigo calcular as deformações, as forças internas e as tensões que estão atuando em cada elemento. Então, dessa maneira, lá na parte de pós-processamento, você vai ter todas as respostas que você quiser. Resposta de tensão, deformação, deslocamento, força de reação e assim por diante. Aí, como referência, eu deixo também o livro do professor Avelino, A Base da Tecnologia CAI, onde ele aborda todos esses assuntos de geração de malha, tipo de elemento e assim por diante. Então, quem quiser se aprofundar nesse estudo, eu realmente aconselho esse livro, que é um livro muito bom. Bom, então essa foi a aula de introdução. Nas próximas aulas a gente vai estar falando sobre as ferramentas de malha, como fazer uma malha boa e realmente colocar a mão na massa utilizando o ANSYS.
E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe o seu comentário, manda e-mail para a gente, que a gente sempre gosta de ficar em contato com quem assiste e também saber o feedback de vocês. Obrigado, te vejo no próximo vídeo. Tchau!